Organizar a esperança é uma tarefa de todo o povo de Deus, ou seja, todos os batizados com seus carismas e ministérios. No programa de hoje, queremos refletir como nós podemos organizar a esperança a partir da experiência dos leigos e leigas na vivência da sua fé em comunidade, comprometidos com o Evangelho. No Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nós encontramos experiências concretas de participação, corresponsabilidade e missão. Nosso convidado para a conversa de hoje é o professor Camilo de Leles, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, o presidente do Conselho Arquidiocesano de Leigos e também é teólogo. Professor Camilo, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, né? Uma temática tão importante e urgente nos dias de hoje, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos começar falando, professor, a partir dessa expressão do Papa Francisco que está dando nome à nossa série aqui no Igreja Sinodal, que é Organizar a Esperança. Como é que o laicato, a partir da sua própria missão no mundo, pode ser sinal e instrumento de esperança para o mundo de hoje? Talvez a gente poderia já pegar esse gancho da esperança, né? Porque muita gente tem a ideia, às vezes, equivocada da esperança, né? Como um esperar, uma passividade, né? Mas se a gente pega lá desde o Papa João Paulo II, que falou que a esperança seria uma luz da fé que ilumina os nossos caminhos. Depois vem o Papa Bento XVI, que vai falar da esperança como um motor que não deixa a gente ficar parado. Depois o Papa Francisco vai dizer assim, esperança são corações abertos, é disponibilidade. E chegando no Papa Leão, ele vai fazer uma provocação muito grande e vai dizer, nós temos como cristãos de criar sinais de esperança no mundo. Então ele conclama a sermos criadores da esperança. E é nesse sentido que o laicato caminha, né? Como os cristãos leigos na igreja, que tem essa concepção da esperança como uma força motriz que se move. Então, o laicato, ele procura estar atento, né? Quando a gente fala dos cristãos leigos, nós estamos falando da Igreja Católica, de um daqueles 6 organismos do povo de Deus. Então, o laicato, junto com os outros organismos, é a Igreja viva, né? Concepção a partir do Vaticano II, do batismo que une a todos nós. Então, o laicato, ele se coloca aí como igreja, né, nesse movimento que vai estar atento a essas questões do mundo. Nós temos aqui na Arquidiocese o nosso emblema do laicato, né? Nós temos um diferencial aqui, que é justamente a catedral, que está aqui do lado, que representa a nossa Arquidiocese. Então, o leigo está aqui, ele está com a cabeça na igreja, a mão esquerda na igreja, mas o laicato tem a mão direita na sociedade. Então, o laicato tem o seu principal campo de missão, sua vocação principal, a sociedade. Então, é aí que o laicato procura fazer essa transformação. A igreja é presente no coração do mundo, mas sempre bebendo da sua fonte, bebendo dos sacramentos, bebendo de toda a formação da igreja. O laicato se coloca como igreja, né? É a igreja presente na sociedade e no mundo. E aí fomentando justamente essa esperança. Porque um dos piores problemas hoje da sociedade é o desespero, é o desesperar, é perder a esperança. Se a gente perder a esperança, a gente não tem nada mais a perder. Não nos sustentamos, né, no nosso caminho, na nossa trajetória. E o senhor mencionava, professor, que o CNLB, o laicato, é um dos 6 organismos do povo de Deus presentes aqui na igreja no Brasil. E, providencialmente, neste ano, a gente celebra 50 anos, né, do CNLB, o Conselho Nacional do Laicato. Uma história bonita. Quais os aprendizados da caminhada organizada do laicato, né? Porque os leigos e leigas estão presentes desde o início e em maior número na igreja. Sim. Mas como é que essa caminhada organizada também nos ajuda a viver o Jubileu da Esperança em chave sinodal? Sem dúvida, é uma caminhada muito bonita, né? São 50 anos e para celebrar esses 50 anos, nós estamos em jubileu esse ano, né? Nós fizemos aí um tríduo, cada ano nós trabalhamos um tema. Então, nós começamos com a profecia,
depois a esperança e depois o testemunho. Então, nós ficamos cada ano trabalhando um desses temas e fazendo memória de toda a caminhada do laicato, né? Que tem o seu ponto máximo, a sua celebração na festa de Cristo Rei. Isso vem desde o início, né? Celebramos aí o Dia dos Cristãos Leigos na festa de Cristo Rei. Então, essa presença aí, você falou numa chave sinodal. E aí é interessante esclarecer muito bem, né? Quando nós falamos sínodo, nós estamos falando justamente da reunião dos bispos, né? Todos juntos ali. Quando a gente fala a palavra sinodalidade ou sinodal, aí nós estamos falando de fazer junto, de caminhar junto. Então, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, junto com todos os seus regionais e as dioceses e arquidioceses, fizeram um trabalho muito grande nesses 3 anos, celebrando esse momento, fazendo memória e preparando, né, embebidos da esperança, preparando justamente essa caminhada, né? Como seguir daqui para frente e como continuar ajudando em todo o processo da construção do reino de Deus. E quando a gente olha para a nossa realidade das comunidades, e no programa anterior a gente falou exatamente sobre organizar a esperança a partir das comunidades eclesiais de base, a gente sabe que em muitas comunidades Brasil afora são os leigos e leigas que sustentam a missão e a vida da igreja, ou seja, no desenvolvimento, nas atividades, né? Que experiências concretas que o senhor partilha a partir da sua experiência aqui na Arquidiocese ou também na partilha com outros regionais, outras dioceses, de esperança organizada a partir dessa vivência do laicato? É interessante porque no catolicismo, os cristãos leigos, eles são assim quase que, vamos dizer assim, um ícone da esperança. Às vezes que expressão bonita. Às vezes a gente tem uma igreja evangélica, protestante, seja como for, o pastor sai, a igreja acaba. Né? Na igreja católica, o padre não vai, ou saiu para uma troca, demora, o povo continua. Está rezando o terço, está fazendo uma novena, está fazendo a celebração da palavra. Então, quando eu falo do leigo como ícone da esperança, é que o leigo católico, ele não desiste, ele persiste. E muitas vezes, há às vezes até dificuldades, até com a própria hierarquia, há dificuldade entre os próprios leigos, há uma estrutura forte, há a questão do clericalismo, há muitas pedras no caminho do laicato. Então, na igreja, os leigos estão na base, eles fazem essa base, e eles estão ali presentes, e aí desde um jovem ali mais animado, seja no movimento, numa pastoral, mas você pega ali uma idosa, bem idosa mesmo, com aquela fé, com aquela carinha, com aquela esperança, aquilo que o Vaticano II fala do sensus fidei, né? Aquela sabedoria que nós possuímos pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa ali analfabeta, simples, ensinando a gente, ajudando. Por isso que nessa chave sinodal, a gente não pode ficar naquela separação rígida na igreja, de uma igreja docente e uma igreja discente, ou seja, uma igreja que ensina e a outra que aprende. Não, todos somos docentes e discentes. Então, essa experiência aí o leigo vive em todas as suas, nas bases, né? Nas comunidades, no dia a dia, nas pastorais. A gente sente essa presença forte da esperança. E interessante quando o senhor fala dessa experiência da igreja, de todos nós, de não ter essa divisão, me parece que toca num tema central do sínodo e do documento final propriamente, que é a questão da formação e uma formação integral para todo o povo de Deus, né? Para todos os batizados e batizadas, e não só formação para um grupo ou para uma determinada categoria do povo de Deus. Sim, né? E até mesmo não apenas uma formação para o trabalho, né? Uma formação pastoral, funcional, pragmática, mas uma formação justamente integral, né? A pessoa toda. Essa palavra é chave. E quando a gente fala da questão sinodal, de estarmos juntos e juntos inteiros. E aí essa formação integral vem de encontro a essa realidade. Eu acho que esse ponto da formação ela é fundamental, que deve atingir toda a igreja, mas estarmos constantemente em formação, porque na verdade nunca estamos prontos. Eu gosto de dizer que a gente deveria andar com a plaquinha no peito escrita assim, em obras. Verdade. Né? Seja leigo, seja um presbítero, um bispo, o próprio Papa, né? Todo mundo na igreja não está isento da formação. Na encíclica Christi Fidelis Lais, né? Os cristãos leigos,
O Papa João Paulo II vai falar isso, né? Todos na igreja não estão isentos da formação. Desde o batizado mais novo, que está sendo ali, naquele momento, entrando na igreja, até o Papa. Todos têm que fazer formação, todos estão em construção. Isso é muito bonito, porque é uma igreja não de pedra, é uma igreja viva. Né? Em que as pedras são as pessoas e ela está num processo muito bonito. Olha aí que beleza poder partilhar nesse programa de hoje com o professor Camilo de Leles, o nosso convidado, sobre organizar a esperança a partir da experiência dos cristãos leigos e leigas que estão aí, ícones da esperança, trazendo a expressão do professor Camilo de Leles aqui nesse bloco, para nos ajudar a seguir caminhando juntos e juntas, todos e todas, como um só povo, o povo de Deus dos batizados. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa. Fique por aí. Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal, hoje falando sobre organizar a esperança a partir da experiência dos leigos e leigas. Está conosco aqui no estúdio o professor Camilo de Leles, ele é do Conselho Arquidiocesano de Leigos aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. E antes de seguir a prosa com o professor Camilo de Leles, eu quero convidar você que está nos acompanhando para rever os nossos conteúdos. Você sabe que o programa Igreja Sinodal já está no ar há bastante tempo e todos os nossos programas, as nossas reflexões estão disponíveis no YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal. Ali você vai encontrar programas sobre a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, sobre todo o processo sinodal e agora uma série especial sobre o ano jubilar Peregrinos e Peregrinas da Esperança, o ano que nós estamos celebrando, os 2025 anos de nascimento de Jesus Cristo. Por isso, um ano jubilar. Voltando aqui para a nossa pauta de hoje, que é sobre o laicato, os leigos e leigas. Professor Camilo, quais que são os principais desafios, talvez a gente não consiga esgotar todos por razão de tempo, para o laicato seguir contribuindo e construindo uma igreja sinodal e também uma sociedade mais justa, mais solidária? São muitos desafios, né? Quando nós estamos aqui com esse pano de fundo da esperança, da questão sinodal, né? A gente fala muito desse espaço na igreja, para sermos, para participarmos, todos têm um lugar na igreja. E os cristãos leigos têm um lugar especial, e a gente poderia chamar em especial aí as mulheres e os jovens, né? E eu acho que tanto as mulheres quanto os jovens bate muito na questão da esperança. Tem um psicólogo chamado Erich Fromm, ele vai falar assim, que a esperança é como um tigre que está aqui naquele ponto aguardando a caça. Então ele fala assim, a esperança não é uma passividade, é estar atento com energia para saber o momento de se lançar, o momento de se colocar. E depois vem Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche vai falar assim, esperança é um estado de gravidez, né? Ser esperançoso é estar prenhe, estar em processo de parto e atento para algo vai nascer ali. Você não sabe a cara da criança ainda, vai gestar algo novo. Então, tanto a postura do tigre, que é uma atenção, uma vitalidade interior, uma prontidão interior, quanto desse estado de gravidez, aí nós esbarramos nas mulheres e nos jovens, né? As mulheres não só por causa da gravidez biológica, mas a mulher tem uma gravidez, ela gera na mente, gera no espírito. Eu gosto de dizer que a mulher é mais pneumatológica, né? Ela tem mais essa sensibilidade de captar certas coisas. E o jovem, que é a esperança, o jovem que tem essa novidade, o jovem que surpreende. Então, acho que um dos dois grandes desafios é esse espaço para a mulher, que a mulher talvez ocupou mais o espaço, porque com jeitinho ela vai chegando, mas um grande desafio é a juventude. Como dar espaço nas paróquias, nas comunidades, como dar espaço para o jovem, até para o jovem errar na igreja, como cristão leigo. O jovem tem um ímpeto, ele provoca, ele quebra, ele exagera, mas como que isso pode ensinar a igreja? Como que isso pode dar a vitalidade da esperança? Não deixar a gente se acomodar, a gente que já sabe, né, as coisas, a gente que aparentemente já conhece as coisas. O jovem vem com o novo e rompendo o novo. Então, isso sempre será um desafio, né? Esse olhar, essa escuta, para que a esperança possa adentrar a igreja a
partir das mulheres e a partir dos jovens também. Interessante esse ponto que o senhor traz. Eu digo numa experiência, eu digo que eu sou jovelho, que eu já não sou mais jovem pela idade, mas ainda estou numa faixa de transição. E que às vezes eu sinto, e às vezes na escuta, nas partilhas com os amigos jovens, é exatamente isso. Que às vezes a abertura que se tem para o jovem na igreja é para que seja no modelo de uma mente que já está mais madura, né? Ou seja, não se abre espaço para o jovem ser jovem na igreja e acolher. É bonito que o senhor traz essa expressão, né? Do seu ímpeto, da sua naturalidade, do seu jeito de ser, né? Então a gente abre espaço, mas para que seja do nosso jeito. Você sabe que a palavra jovial não vem de jovem, não tem a ver com jovem. Jovial é a pessoa que tem uma ânima, que está prenhe de esperança. Jovial é a pessoa que não desiste. Então, tem muitos jovens que não são joviais, tem idosos que são muito joviais. Então, esse jovial é um estado que tem esse parentesco com a esperança. E o jovem, pela sua própria idade, ele instiga mais essa jovialidade e deve impregnar para que a igreja tenha essa jovialidade. Trazendo um pouco aqui para a chave do nosso programa de hoje, de organizar a esperança, professor. Como é que é a vocação laical, gente? O leigo está no mundo, foi uma das primeiras afirmações do senhor aqui no primeiro bloco, né? Como é que essa vocação vivida no cotidiano, na família, no trabalho, na política, na economia, ela pode ser entendida, vista, assimilada como organizar esperança em meio a essas realidades concretas? Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, o leigo que trabalha na igreja, que se burila, como diz o ditado, né? Pedra que rola não cria lodo. Então, o leigo ali lutando entre si, né? Aquele conflito, o bom conflito, às vezes com a hierarquia, o desafio da pastoral de construir, tudo isso vai obrigando ele a ser sinodal, porque eu preciso contar com o outro, eu preciso dessa realidade. E eu diria que os cristãos leigos, quando eles vão para a família, eles vão para o trabalho, eles levam esse espírito sinodal. Então, eles conseguem ser mais flexíveis no trabalho, acolher mais, na própria família. Como que uma experiência pastoral bem feita de um cristão leigo ajuda a quebrar o machismo, que é uma das fontes do clericalismo, que, segundo o Papa Francisco, é o inimigo número 1 da esperança, da questão sinodal. Né? O clericalismo é o inimigo número 1. Eu lembro, você é novo ainda, mas a gente lia aquelas revistas do Tio Patinhas, Pato Donald, né? Eles sempre tinham um inimigo número 1. Né? Do Pato Donald eram os irmãos Metralha ali, ou a maga patológica. Né? Então, o inimigo número 1 da questão sinodal é o clericalismo. Então, esse movimento dos cristãos leigos e tal, eu acho que ajuda a quebrar, mesmo porque talvez o clericalismo esteja mais presente nos leigos do que na hierarquia. Né? Às vezes está muito sedimentado aí. Então, um movimento que acontece é esse. Um outro exemplo de como chegar na realidade no dia a dia é o próprio movimento do CNLB e dos conselhos arquidiocesanos e diocesanos. Por exemplo, na nossa estrutura aqui, nós temos a presidência, né? Eu estou presidente, tem um vice-presidente, secretário e tal, mas o organismo que é deliberativo é o que a gente chama do colegiado de leigos, que são 3, 4 representantes de cada uma das regiões episcopais. Esse colegiado é que decide as coisas. Então, todas as decisões são feitas em um órgão colegiado e é uma experiência de sinodalidade. E esses que estão ali tentam captar ali, capilarizar das suas regiões episcopais o que eles estão percebendo ali. Então, os próprios conselhos arquidiocesanos, regionais e nacionais do Conselho de Leigos, ele tenta viver essa sinodalidade, né? Partilhar ao máximo. Além disso, nós temos várias comissões, comissão de evangelização, comissão de jovem, várias comissões também que capilariza mais, então. Então, a experiência de todo o CNLB é uma experiência sinodal concreta que a gente tenta vivenciar ali. E hoje o senhor fala, né, às vezes, dessas tensões que às vezes acontecem entre os próprios leigos, entre outros membros do povo de Deus. Como é que a gente pode lidar com essa realidade sem que isso seja um empecilho para viver a sinodalidade? Perceber
nas diferenças que às vezes surgem, nas dificuldades também, um caminho para um aprendizado de caminhar juntos e juntas. Eu acho naquela perspectiva de que todos estamos aprendendo, né? Todos, inclusive o clero, os bispos, né? E aí a sinodalidade é bonita, porque ela coloca a gente sentado na mesma mesa. A gente teve alguns anos atrás o encontro dos organismos do povo de Deus. Ele acontece a cada 3, 4 anos em Brasília. Então, todos os 6 organismos lá presentes, juntos, bispos, diáconos, padres, consagrados, religiosos, leigos, todos na mesa, de igual para igual. É uma festa maravilhosa. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente separar talvez 2 coisas. O fato de eu ter fé, da gente viver em sinodalidade, de eu amar o outro, não prescinde da questão do conflito. Né? Você pega lá no início da igreja, tinha um conflito entre Paulo e Pedro, nas comunidades, os judeus, os que não eram judeus. Faz parte, aliás, a gente nasceu de um conflito, né? São milhões de espermatozoides ali lutando. O conflito faz parte da vida. Jesus conflitou a realidade, Jesus viveu conflitos, o conflito faz parte da vida. Então a gente tem que saber brigar no bom sentido, né? Saber confrontar um ao outro, provocar um ao outro. Então eu acho que E aí a gente chega naquela formação integral de novo, né? Como levar essa perspectiva do humano? Eu diria assim, se a gente olhar bem, está todo mundo lutando, está todo mundo tentando acertar. Todo mundo. Até o cara que está saltando, que está fazendo alguma coisa, está todo mundo tentando dar o seu melhor, apesar da vida dele, do que ele aprendeu. A pessoa não pode dar mais do que ela tem. Então, cada um dá na sua medida. Então, na igreja, eu acho que essa perspectiva ajuda. Está todo mundo tentando dar o seu melhor. E às vezes a gente não consegue, às vezes a gente fere, às vezes a gente amordaça, às vezes a gente impede, às vezes a gente é clerical, às vezes a gente é insensível, mas faz parte da natureza humana. E aí por isso que existe o perdão, o pedido de desculpa, o recomeçar, daí os momentos fortes da igreja de celebração, que vai curando a gente, vai libertando, vai reatando de novo aquela unidade. Eu acho que ser igreja é isso. Está se curando, se trabalhando, se organizando. A sinodalidade, ela tem cheiro de Deus, ela tem cheiro da Santíssima Trindade. A Trindade é uma relação sinodal, profunda, né? E a igreja tem essa imagem e semelhança da Trindade. Então, todas as vezes que a gente vive a sinodalidade, ela tem cheiro de Deus, né? Tem cheiro de Deus. Então, nós não podemos perder esse perfume de Deus, senão não seremos mais testemunha do reino de Deus aqui na Terra. É isso. O clericalismo é o inimigo da sinodalidade. Aqui no nosso programa, o inimigo é o tempo. E a gente já chegou na hora de concluir essa prosa boa com essa reflexão, essa partilha tão especial do professor Camilo de Leles, a quem eu agradeço a participação no programa de hoje. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui. Obrigado. E obrigado você também pela sua companhia neste programa. A gente segue construindo o caminho, fazendo o caminho, gerando processos para ser uma igreja cada vez mais sinodal. Eu espero você na próxima semana para a gente seguir organizando a Esperança, a nossa série especial aqui no nosso programa. Um abraço.